E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ambit Food, o evento do Ambit Code, onde a gente vai criar um app inspirado no iFood do zero, usando Ruby on Rails e Next.js. Vou te dar um cronograma rápido do evento. A gente vai ter 3 aulas nesse evento. A primeira de segunda-feira, hoje, a de quarta-feira e a de sexta-feira, certo? E no final a gente vai ter uma live de conclusão no domingo às 7 horas. Nessa live você vai ter a oportunidade de ganhar o acesso vitalício para essa série e também você vai concorrer a uma vaga para o Bootcamp do Ambit Code. Falando brevemente, o Ambit Code tem um treinamento especial chamado Bootcamp Ambit Code, onde a gente cria um e-commerce do zero, um e-commerce profissional com Ruby on Rails, Next.js e React Native. Nessa imersão, nesse bootcamp, a gente também faz vários encontros semanais e também a gente tem hackathons. Eu vou falar mais sobre o bootcamp, mas saiba que ele vai abrir as inscrições no dia 17, são só 2 vezes por ano, certo? Quem estiver na live vai concorrer a uma vaga para o bootcamp. Falando sobre a aula de hoje a gente vai desenvolver a API, a gente vai passar desde o planejamento, onde eu falo sobre mockups, como desenhar os bancos de dados, como criar um planejamento dos endpoints, até o desenvolvimento completo, passando realmente pela modelagem do banco de dados, a criação dos endpoints, o teste de tudo isso ali com o Postman, ok? Então hoje a gente vai desenvolver a nossa API completa. Se você não tem o Ruby on Rails e o Node instalado, que são dependências, eu deixei para você um link aqui embaixo, onde você vai poder ver como instalar todas essas dependências na sua máquina, certo? Então, acesse o link aí embaixo, instala tudo para você poder começar a aula com tudo pronto já. Além disso, existe um grupo de alunos, tá? Um grupo de alunos no WhatsApp, que você pode tirar suas dúvidas e interagir com os outros alunos dessa série. E o mais importante, eu tenho um material em texto que acompanha essa aula em vídeo e eu vou disponibilizar ele lá no grupo, tá? Então, para você seguir tudo que eu estou fazendo também em texto, é importante que você entre no grupo para pegar o link e interagir com os outros alunos, certo? Então, instala as dependências clicando nos botões que está aqui na tela e também entra no grupo. Não deixe de entrar no grupo e participar e ir contando como está o seu progresso na série, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje para a gente criar essa API juntos. Planejamento. Nessa parte, a gente vai falar como eu idealizo o projeto antes de desenvolver esse projeto. Talvez você ache que não é necessário planejar ou ter uma organização antes, mas eu vou te mostrar como isso pode facilitar a sua visão na hora de criar o seu projeto e acelerar bastante o desenvolvimento. Então vamos falar sobre como eu pensei esse projeto, como nascem os projetos para mim, tá? Você vai encontrar outras maneiras de fazer esse planejamento em outros desenvolvedores, outras empresas, mas eu tenho meu próprio workflow aqui de planejar e desenvolver que eu acho que funciona muito bem para mim, talvez funcione para você. Então quando eu quero criar algum projeto, eu crio vários projetos, eu sempre penso na ideia geral primeiro. O que é a ideia geral? É aquela ideia que com uma frase define o projeto. Qual que é a ideia geral do Ambit Food? Um MVP inspirado no iFood, criado com Ruby on Rails, no back-end, Next.js no front-end. Essa é a ideia geral porque, além de ser um projeto, ele também é um projeto, ele é um curso, certo? Então eu estou pensando na ideia geral do projeto, não só o app, mas a ideia geral de como eu mostro isso para as pessoas que vão fazer o curso, tá? Mas em geral ele é um MVP inspirado no iFood, tá? O que é o MVP? O MVP é uma versão mais simples de um app que serve para você testar uma ideia. Então o nosso app não é um app final, não é um app que você vai deixar ele assim para sempre. É um app que você vai validar a ideia, vai ver as pessoas usando, ver se as pessoas aderem a esse app, para aí você melhorar esse app, certo? Então a gente vai criar um MVP, Minimal Viable Product, ok? Então eu crio um arquivo, geralmente no Drive, aqui porque eu trabalho bastante com o Drive, e escrevo essa minha definição e escrevo os pontos que eu quero ter nesse projeto. Então, por exemplo, listagem de restaurante a gente vai ter,
detalhes do prato, pratos disponíveis no restaurante, né? Detalhes do restaurante, carrinho, né? A gente vai ter um carrinho bem legal lá na parte do Next, bem navegável, você vai ver que legal. Filtro por endereço, eu quero poder filtrar os restaurantes por endereço. Filtro por categoria, né? Então, por tipos de comida. Pesquisa por texto, então eu posso pôr o nome do restaurante que ele vai filtrar por cidade, por endereço e por texto. E também no final a gente tem que poder enviar esse pedido, certo? Então essas são as grandes features, né? As grandes ferramentas, as grandes coisas que a gente vai ter dentro do nosso OneBeat Food, beleza? Então eu começo assim de uma forma bem simplista, que é pensar de uma forma textual as coisas que a gente vai ter, né? Então eu penso, coloco em texto e aí isso já me dá uma visão geral. Mas isso ainda não é, claro, a forma mais detalhada. Então o que eu faço depois? Desenho as telas, tá? Eu desenho as telas. Eu uso hoje em dia uma ferramenta chamada Figma, que ela é muito boa, né, para você desenhar telas e tudo mais. Eu não vou entrar tanto no mérito de como desenhar suas telas, mas basicamente você pode baixar alguns pacotes, por exemplo, como o pacote do browser, esses elementos todos aqui que você pode arrastar e etc, né? Então você pode baixar esses pacotes e compor a sua tela, certo? Se você tiver sem inspiração, você pode até mesmo pegar mockups prontos de telas de algum projeto similar ao que você quer fazer e copiar e simplesmente alterar esse projeto que você baixou, tá? O Figma é muito legal. Prosseguindo, então, ó, depois disso, eu já vou voltar para falar das telas em si, mas só prosseguindo no planejamento, depois eu desenho o banco de dados, tá? Sabendo o que eu vou precisar nas minhas telas, eu desenho o banco de dados, tá? O banco de dados é o coração ali do seu back-end, né? Basicamente é o que o seu back-end vai mais usar em geral, né? Então aqui no nosso caso a gente vai ter restaurantes, pedidos e etc, etc. Eu também já volto aqui para falar especificamente deste banco de dados. E depois, finalmente, quando eu já tenho o desenho do banco de dados e eu vou criar uma API, eu desenho os endpoints dessa API. Aqui no nosso caso, a gente vai ter orders, categorias, restaurantes, né? Então, basicamente, eu faço o texto detalhando o projeto, crio os mockups, né? Ou peço para um designer criar os mockups, né? Que é o mais adequado, né? E depois eu crio também o banco de dados, né, o desenho do banco de dados e por fim eu crio então a listagem de endpoints. Como os endpoints vão se comportar, né? Quando eu chamar essa URL, o que eu tenho que passar e o que ele vai me devolver, beleza? Falando então exclusivamente do nosso projeto, o OneBeat Food vai ter uma tela inicial, que basicamente vai ser uma introdução para o cara entender do que se trata o site. Depois ele vai ter uma tela principal com a listagem de vários restaurantes que estejam naquele endereço que o usuário selecionou e que estejam filtrados por categoria e que também estejam filtrados talvez pela busca aqui, né? Então esse cara é bem legal também. Depois a gente vai ter a casa da mama aqui, seriam os detalhes do restaurante, né? Que você está vendo aqui o nome do restaurante, os detalhes e tudo mais. E aqui os pratos disponíveis nesse restaurante, os tipos e pratos disponíveis, tá? A gente vai precisar de alguns modais, né, que são esses elementos que aparecem sobre a tela. Então a gente vai ter um de endereço, onde o usuário vai selecionar onde ele está, né, para entregar. Inclusive, antes de aparecer qualquer coisa, por exemplo, aqui, ao invés de aparecer essa tela direto, vai aparecer um modal obrigando o usuário a selecionar onde ele está, porque a gente só pode mostrar restaurantes onde ele está, né? Não faz sentido ele pedir numa outra cidade, né? Ou melhor, ele pode até pedir para uma outra cidade, mas ele vai ter que selecionar outra cidade. Vai ter também o modal aqui do nosso carrinho, né? Então aqui a gente vai ter os pedidos que ele colocou no carrinho e também o preço, a gente vai fazer esse cálculo tudo lá no Next, vai ser bem legal. E também o modal para adicionar coisas no carrinho, beleza? Além disso, a gente vai ter também aqui a parte da pesquisa, mostrando os restaurantes encontrados, né, na pesquisa. E também a parte de finalização do pedido, onde vai mostrar um resumo, né, das coisas que ele colocou no carrinho, mais o endereço que ele selecionou e vai permitir que ele realize o pedido. E por fim, a tela de pedido a caminho, certo? Então esses são os nossos detalhes, as telas principais que a gente vai ter. Durante o desenvolvimento, né, eu já desenvolvi a versão de teste antes de gravar para vocês, eu fiz algumas modificações, então os mockups eles não são a lei, né? Depende da empresa que você está, do momento que você está,
mas durante o desenvolvimento você vai perceber que certas coisas fazem mais sentido serem diferentes. Por exemplo, aqui eu inverti a ordem desses cards aqui, né? Eu deixei o realizar pedido na direita. Essa tela de restaurantes encontrados eu removi, porque basicamente eu filtro aqui, o cara pesquisa, eu já filtro aqui, então não precisaria mais daquela tela. Então, você vai fazendo melhorias, tá? Então, a gente vai desenvolver todas essas telas no nosso projeto, até mais bonitas do que estão aqui, tá? Então, a parte do banco de dados é o seguinte. Então, eu penso quais entidades eu vou precisar. No caso aqui, ó, eu tenho um restaurante, certo? Então, beleza, eu vou ter uma entidade de restaurante. Eu tenho pedido, então eu vou ter uma entidade de pedido. Eu vou ter também produtos, né? Que seriam os pratos, né? E eu vou ter esses produtos dentro de uma categoria, por exemplo, saladas. Aí vão ter 3 tipos de salada. Então, a salada X está dentro do Product Categorias, que está dentro do restaurante, certo? Então, basicamente essa é a relação deles. A gente vai ter também o Order Products, né, que seriam os pedidos que foram criados, né? A gente criou um carrinho com vários produtos que a gente quer e fez um pedido. Então, a gente associa a order, né, o pedido aqui, com os produtos desejados, tá? Então a gente faz esse link aqui que seria para uma ordem, vai ter vários produtos, né? E também vai ter uma quantidade para esses produtos. Então eu vou dizer, olha, são 10 cheeseburgers, 10 lasanhas, né? Então o order product faz esse meio de campo e a gente vai ter as categorias, né? Que são as categorias, por exemplo, comida japonesa, comida árabe, né? Entre outros tipos de comida, certo? Então tudo isso aqui é o nosso coração do app. Eu decidi aqui colocar o endereço todo aqui, começando pela cidade, tá? Então a gente vai ter um limite de cidades, por exemplo, o nosso app vai estar disponível em São Paulo, Maceió, Curitiba, Fortaleza, qualquer outro lugar, né? São Luís, qualquer outro lugar. Então, basicamente a gente vai ter um limite aqui de cidades que a gente vai cadastrar e o restaurante vai estar disponível nelas. Ah, Léo, mas e esse restaurante, se ele fosse global, né? Ou se ele fosse para o mundo todo ou para o Brasil todo? Isso é um MVP. Quando você está construindo um MVP, você não constrói as coisas para serem da forma mais complicada possível. Você constrói para que elas sejam testáveis, funcionais, né? Que você consiga testar o seu conceito e ver se o app vai funcionar na prática, se vai ter adesão. Então aqui eu fiz a forma mais simples possível, limitando aqui por algumas cidades, certo? A gente vai entrar em todos esses campos quando a gente for criar eles lá nos modos e tudo mais. E aí a parte dos endpoints é o seguinte, eu sei que eu vou ter um cliente, que é o Next.js, né, que é um software ali com JavaScript, consumindo uma API, né? Essa API feita em Ruby on Rails, ela vai precisar devolver para esse cliente alguns dados fundamentais. Como eu sei esses dados? Observando as telas que a gente desenhou, né, pensou como deveria ser, e o banco de dados. Então, por exemplo, na parte da order, né, quando eu chamar localhost 3000 ou o URL oficial que ele estiver, API/orders, ele tem que devolver para mim os detalhes da order, né? Aqui no caso o nome de quem pediu, telefone, restaurante ID, né, o endereço, a cidade, o bairro, rua, número, complemento e também os produtos em si. Tá? Então, quando eu chamar esse endpoint, é isso que ele tem que devolver. Ah, Léo, precisa fazer mesmo esse planejamento? Cara, se você fizer isso na hora de desenvolver o app, fica muito mais fácil, porque você já sabe o que desenvolver nos controllers, você já desenhou, você já pensou antes. Tem também aqui o endpoint do create, depois a gente vai passar por tudo isso enquanto a gente desenvolve, tá? Não se preocupa não. A gente tem a parte da categoria, a parte do restaurante index, restaurante show e das cidades disponíveis também. Então, por exemplo, se eu chamar as cidades disponíveis, ele vai devolver para mim então as cidades que tem lá, né, para mim usar, certo? Depois a gente vai ver tudo isso lá no Postman, né? Eu tenho o Postman aqui, que é o app que eu utilizo para fazer isso, né? Algumas das coisas que eu subi para o público não subiram porque eu não dei Ctrl S aqui, eu não salvei esses endpoints. E aí ele não salvou lá no público, mas não tem problema. Então, beleza. Eu vou deixar para você o link da pasta onde tem os mockups, vou deixar para você o link da imagem, dessa imagem aqui do banco de dados e também para essa documentação online do Postman. Tudo isso, para mim, é a essência do planejamento. Dá para planejar mais? Dá para planejar mais. Mas isso aqui é a essência. Vou deixar para você aí embaixo o link para você instalar as dependências desse projeto. As dependências da API, ou seja, as coisas que você vai precisar ter para rodar a API é Ruby 3.0.1, recomendo que você ponha as mesmas versões que eu, Ruby on Rails 6.0
e o SQLite, tá? Geralmente no Linux, eu acho que no Mac já vem instalado, no Windows provavelmente não. Mas eu vou deixar o link para uma aula para você ver como instalar as coisas no seu computador para seguir. Se dedica nesse projeto que ele tá incrível. Bora para a próxima parte. Criando o projeto, vamos finalmente iniciar então o nosso projeto, colocar a mão na massa. É necessário que você esteja com as dependências instaladas e com o seu terminal pronto. Se você não fez isso ainda, veja a aula de instalação de dependências. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é rodar Rails new onebitfood --API. O que é que significa esse comando todo, né? Então, Rails é para a gente executar o software que vai criar, Rails New, né? O software que vai criar a estrutura do nosso projeto, as pastas de controller, model, view, né? E etc. Então, basicamente, a gente está criando um projeto Rails, né? Rails é um framework full stack. Aqui no caso a gente só quer a parte API, com menos API, ele vai deixar de criar as views, por exemplo, colocar também a parte de cookies e etc. Beleza? Então menos API retira as coisas que seriam para a parte visual, então ele vai se tornar só uma API mesmo, tá? Então aqui ele começa a criar um tanto de arquivo, né? Você vê aqui, ele cria um tanto de arquivo, instala várias dependências e ok. Eu vou entrar no projeto com cd onebitfood e vou abrir o meu VS Code dentro desse projeto. Como você pode ver, tem a parte app, que é a parte principal, onde desenvolve os controllers, models. Aqui ele veio com os views, porque a gente tem a parte de e-mail aqui que a gente pode mandar, mesmo sendo uma API, né? Tem os templates de e-mail. Depois a gente vai usar isso aqui também para os templates do JSON, mas isso é uma outra história. Então, beleza, aqui ele tem toda a estrutura do Ruby on Rails. Feito isso, vamos então a um arquivo chamado Genfile. O Genfile, ele é um arquivo onde você coloca as dependências, as bibliotecas que você vai precisar no seu projeto. Veja que aqui ele já tem a Ruby 3, já tem o Rails 6.1, tá? O SQLite 3, o Puma 5.0, tá? O Bootsnap, o Bybug, etc, tá? São todas bibliotecas aí que já vêm por default. A gente vai colocar aqui então a biblioteca Ransack. Essa é uma biblioteca para fazer pesquisas de forma mais fácil. A gente vai precisar para filtrar por string, né? Ou seja, para você poder pesquisar o restaurante por nome. E também a Hack Course. Essa aqui a gente vai falar sobre ela depois, a gente vai configurá-la com calma, mas basicamente quando você tem um site, né, rodando JavaScript no browser, você não pode chamar uma API que não tenha liberado então o hack, ok? E aqui a gente vai fazer essa liberação para que a nossa API seja chamável, né, pelo nosso JavaScript lá na parte do Next. Feito isso, rodaremos bundle install. Esse bundle install vai instalar essas bibliotecas. Caso você esteja mais familiarizado com o JavaScript, o Genfile é semelhante ao package.json, exceto que o package.json tem algumas coisas a mais, né, como os scripts padrão e tudo mais, mas ele é semelhante onde você declara as dependências e o bundle install é semelhante ao npm install, certo? Beleza, feito isso, a gente vai criar então o banco de dados. Aqui no caso, a gente vai usar o banco de dados que já vem quando você cria o seu projeto, que é o SQLite, que é um banco de dados do tipo arquivo, tá? Então a gente criou aqui dentro, você pode ver que ele é um arquivo mesmo, aqui o SQLite, tá? Então a gente criou o SQLite e a gente vai usar esse banco de dados. Mas se você quiser usar, por exemplo, MySQL, o Postgres e tudo mais, na hora de dar o Rails New, você pode passar o parâmetro ali para ele criar o projeto preparado para o Postgres ou MySQL, e aí você vai em config database e põe as credenciais para conectar o Rails com esse projeto, com esse banco de dados, e é bem fácil, beleza? Criado o nosso projeto, podemos seguir. Gerando os models. Agora a gente vai então criar os models do nosso projeto. O que são os models? São os arquivos, né, no Rails que fazem interface ali com o banco de dados. Ou seja, um arquivo order vai ser referente então à tabela order, um arquivo
produto vai ser referente à tabela produto, né? Então a gente vai criar essas tabelas no banco de dados e criar o arquivo no Rails que faz essa interface, ok? Para criar esse arquivo no Rails, basta rodar Rails G Model Category e o campo que você quer. Como assim? Rails G, basicamente estou chamando aqui os scripts de geração, certo? Rails D de destruição. Model, para ele gerar então um model. Aqui o nome do model, que é a categoria, e o campo que eu quero nesse model. Eu posso passar o tipo do campo assim, ou eu posso deixar sem passar o tipo, porque ele vai subentender que é string. Quando é string eu não preciso passar. Então, beleza, ele criou para mim, quando eu faço isso, um migration. O migration é um arquivo aqui, um script que, quando eu rodar o RailsDB Migrate, ele vai injetar no banco de dados essa mudança de verdade, né? E ele gerou para mim também um model chamado category, certo? Que é um arquivo de interface com o banco de dados. Depois disso, Rails G Model restaurante. Lembrando, né? Como eu sei, basicamente, quais campos eu tenho que colocar aqui, né? De onde eu estou tirando essas informações? Claro que é do banco de dados que eu desenhei. Então, eu estou criando na realidade esse banco de dados, tá? Então, eu estou passando para a realidade esse banco que a gente tinha pensado antes. Eu já tinha o comando salvo aqui da versão teste que eu fiz, claro, né? Que eu preparei tudo. Então, eu estou só reaproveitando ela para a gente não precisar digitar tudo, tá? Então, basicamente, a gente tem quase todos os mesmos campos que eu usei na versão inicial de teste. Eu retirei alguns campos para simplificar, certo? Então, beleza, criamos a parte de restaurante. Agora vamos criar, então, a parte do Product Category, tá? O que é o Product Category? Product Category é o cara que linka um restaurante com os produtos, né? Por exemplo, saladas, aí vai ter as várias saladas aqui. No caso, ele vai ter um título da categoria e ele vai fazer, então, referência ao restaurante. Quando você passa 2 pontos referência, basicamente ele vai te criar os campos de conexão entre as tabelas. A gente vai ver isso lá no esquema um pouquinho mais para frente, tá? Agora vamos criar, então, o nosso produto, product, né? No product a gente vai ter, basicamente, o nome do produto. Teremos também a descrição desse produto, do campo do tipo text, que seria um texto mais comprido do que uma string. Teremos o price, que é o preço, do tipo float. E também teremos o product category, referências à tabela de categoria produto, né? Que é aquela referência que eu falei que basicamente esse cara, né, vai ter esse ID aqui, eu não preciso criar esse campo. Quando eu passo reference, ele mesmo vai criar esse campo que faz essa referência, beleza? Criamos esse cara, vamos criar então a order. A order basicamente é o pedido em si. Nesse app, por simplicidade, eu optei por não ter login nele, certo? Então, por enquanto a gente não tem login e a gente vai fazendo o pedido. Então a gente vai passar o nome, o telefone de quem está pedindo, também vamos passar o valor total e também vamos passar os campos de endereço nessa order, tá? Então aqui a gente vai precisar passar os campos de endereço, que é a city, depois da cidade a gente vai ter o bairro. O bairro, curiosamente, aqui é uma palavra em inglês bem difícil de escrever, bem difícil de lembrar, eu sempre tenho que olhar para lembrar dessa palavra. O número também e o complemento. Uma pergunta que pode ter surgido na sua mente quando eu falei isso é referente ao fato do porquê inglês, né? O Rails, né, ele vai tentar muitas vezes passar as palavras para plural. Então, se você criar, por exemplo, um controller do tipo com nome produto, ele vai tentar pluralizar aquilo e ele não vai saber porque está em português. Não é uma boa prática programar, né, colocar o nome das coisas em português. Então, sempre preze por colocar o nome das coisas em inglês, certo? Deixa eu ver se eu escrevi certinho essa palavra, ela sempre traiçoeira aqui para mim, pelo menos. A gente tem um complemento, a gente tem então o status da order, que seria basicamente o pedido está entregue ou está pendente, e temos uma referência ao restaurante, né? Então, basicamente, a gente está fazendo uma referência aqui ao restaurante, que ele recebe o restaurante ID. Maravilha, criado. Feito isso, a gente vai criar então o model Order Product. Order Product
é a tabela que vai linkar para aquele pedido quais são os produtos associados. Então aqui a gente vai ter a quantidade de produto. Antes eu ia dar a opção de colocar um comentário, mas para simplificar eu retirei. Aqui a gente vai ter um link para a order e um link para o produto, beleza? Essas são as nossas tabelas. Todos os comandos que eu dei aqui geraram então migrations que vão afetar o banco de dados. Entre essas migrations, tem a migration da order, que a gente fez aqui em penúltimo, que tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eu quero que por default, sempre que uma order for criada, o status venha como 0, tá? Porque a gente vai ter o status 0 e o status 1. O status 0 é o waiting e o status 1 é o entregue. Então, sempre que uma order é criada, faz sentido que ela esteja esperando para ser entregue, né? Ela não vai ser entregue imediatamente. Então, ela já é criada com o default, tá? Então, eu posso alterar a migration desde que eu não tenha rodado o Rails DB Migrate ainda para ela, porque se eu já tiver, ela não vai funcionar a alteração aqui direto. Tá? Então, basicamente, como eu disse, todos esses caras são scripts, né? E quando eu rodo o Rails DB Migrate, ele vai rodar esses scripts para que eles afetem, então, o banco de dados verdadeiro. Quando você quiser ver as mudanças no banco de dados real, você tem que olhar no arquivo esquema.rb, que aqui ele demonstra, então, todas as mudanças. Categoria, realmente a tabela categoria tem o title, e ela tem também 2 campos extras que ele cria, que é o momento em que aquele record é criado e a última vez que ele foi atualizado. Order product, quantidade, a order em si, né, a referência e o produto também, quando ele foi criado e quando ele foi atualizado. Order tem nome, tem telefone, tem valor total que a gente vai atribuir automaticamente, tem a cidade, tem o bairro, tem o número, complemento, status default 0 e uma referência ao restaurante. Produto categoria tem o título, né? Tem o link para o restaurante. Produto tem nome, descrição, preço. Tem também a categoria a qual ele pertence de produtos. Restaurante, nome, descrição, taxa de entrega, cidade, rua, bairro, número, complemento, a categoria que ele pertence e etc, né? Então, basicamente, o nosso banco de dados está pronto. Se a gente precisar modificar alguma coisa, a gente pode modificar depois, ok? Então, bora continuar. Relacionamento das tabelas. Agora a gente vai, então, criar aquelas conexões entre as nossas tabelas. Se a gente olhar aqui no nosso mapa aqui, né, das tabelas, existem as linhas, né, conectando as nossas tabelas. Por exemplo, uma order tem sempre um relacionamento com um restaurante, né? Então uma order sempre se refere, né, a um restaurante. Todo pedido que você faz tem que ser para um restaurante. Então a categoria também, todo restaurante está dentro de uma categoria, né? Então a gente vai colocar essas nossas relações. Tendo aquela nossa tabela pronta, né, a nossa lista de tabelas já relacionadas, como a gente tem ali, facilita muito o trabalho, muito, muito, muito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir dentro do model que a gente gerou, né, no Rails Gmodel, o categoria. Basicamente, a gente vai colocar aqui que ele tem muitos restaurantes, tá? Restaurantes. O que isso quer dizer? Que se a gente olhar aqui, né, a categoria, ela vai ter vários restaurantes. Vários restaurantes vão ser de comida japonesa, vários restaurantes vão ser de comida chinesa, e assim por diante. Então, uma categoria tem vários restaurantes, certo? Uma categoria tem vários restaurantes. Se a gente for lá no restaurante que foi gerado, você vai ver que ele já tem esse belongs to. O que isso significa? Quando a gente roda Rails G model e passa aquele category reference, ele já cria aqui o nosso model dizendo que um restaurante está conectado a uma categoria. Então, ele vai pertencer a uma categoria, certo? Beleza. Além desse belongs, né, a gente vai ter mais alguns relacionamentos aqui. Um restaurante, ele vai ter muitos product categories. O que é o product categories? Se a gente olhar aqui, um restaurante vai ter muito product categories, ou seja, um restaurante vai ter uma lista de pratos de salada, uma lista de pizzas, né? Aí ele pode ter, além de pizzas, ele pode ter a parte de bebidas e etc. Então, um restaurante vai ter uma categoria e vários produtos associados a essa categoria. Então, has many product categories, has many, ou seja, tem muitos
orders, né? Então um restaurante vai ter muitos pedidos vão ser feitos para aquele restaurante, e também ele vai ter muitos, não, basicamente é isso, né? Tem muitos product categories e muitas orders, exato. Então são esses relacionamentos do restaurante. Agora lá no product categories, a gente vai ver que ele tem o belongs to, né? Então ele pertence a um restaurante. Mas além disso, ele tem muitos produtos, né? Muitos produtos vão estar associados na categoria dele, certo? Então beleza, esse cara tem muitos produtos, e se a gente for lá no order agora, você vê que ele pertence a um restaurante, e uma order tem muito order products, né? Has many order products. O que é o order products? É essa tabela intermediária que vai ter os vários produtos. Então uma order vai ter vários order products, e cada order products vai estar associado a um produto. Então ele vai dizer quantos daquele produto são e quais produtos são, certo? Então, beleza, aqui a gente colocou no nosso order o has many, e agora lá no product, né? Voltando aqui no product, a gente tem o belongs to, então ele pertence a um product category, e esse cara também ele vai ter muito has many, né? Então has many order products, certo? Então, um produto tem vários order products. Então, order products, como a gente tinha visto aqui atrás, ó, o order product, ele pertence ao produto e pertence à ordem, né? Então, geralmente, quando você tem um belongs to aqui para esse cara, lá nesse cara você vai ter um has many ou um has one, né? Então, aqui no caso, um produto tem vários pedidos para ele. Então, várias pessoas vão pedir. Basicamente, a gente pegou esses relacionamentos já desenhados e traduziu aqui para algo que o Rails entende. Então tá tudo feito, bora seguir! Melhorando os modules, agora a gente vai colocar algumas validações nos nossos modules para garantir que os dados, né, que a gente vai entrar estejam corretos, né, que nada esteja faltando, certo? Então vamos lá. O primeiro lugar que a gente vai trabalhar é no restaurante. Então aqui a gente já tem os has many e tudo mais, né? Mas aqui a gente vai colocar então a seguinte validação, ó, validates, que o name vai estar presente, que também o nosso delivery tags vai estar presente, tá? Então aqui a gente está fazendo uma validação de presença, que também a cidade vai estar presente, ok? Também vamos validar que o bairro vai estar presente também, certo? Deixa eu colocar ele aqui, ok? Que a rua vai estar presente também, street. Que o número vai estar presente. Também vamos finalizar colocando, né, o presence true, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o nome, o campo nome, delivery tag, city, o bairro, a rua, o número e etc. tem que estar presente. Você não vai conseguir salvar no banco de dados se um desses campos não estiver presente, beleza? Feito isso, passaremos então para a categoria. Aqui na categoria, a gente vai validar a presença também, né? Validates a presença do title dessa categoria. Então, presence true, ok? Presence true. Feito isso, passaremos então para o nosso order, ok? Eu vou até copiar aqui do restaurante, porque o order é um pouco parecido aqui. Então aqui a gente vai validar a presença do nome do usuário, do phone number desse usuário, também é obrigatório. Também vai precisar do valor total, né? Total value, né? Que é o valor final aí do nosso pedido, ok? Também teremos então a validação do endereço em si, que é o resto que já tinha ali, beleza? Agora passando para o próximo, vamos para o order product. Deixa eu até copiar aqui do category. No order product, a gente vai validar a presença da quantidade, né? Então aqui a gente vai ter a quantidade, ok? Então aqui a gente vai exigir a presença aí da quantidade nesse cara. Seguindo para o produto, para a categoria do produto, aqui a gente vai validar então a presença do title também, assim como na categoria que é title também. E por fim, lá na parte de produto, validaremos então a presença do name desse produto e também do price desse produto. Então são todas coisas que a gente precisa validar.
E agora vamos colocar o enum lá no nosso pedido, né? Na nossa order. O que é o enum? O enum é uma forma de mapear, então, um campo do tipo inteiro e um valor mais fácil de trabalhar dentro do Rails. Como assim? Então a gente tem o campo status, que ele é do tipo inteiro. Lembra que diz que o status é 0, começa em 0, né? Então aqui, ao invés da gente ficar colocando 0 ou 1 dentro do status, a gente vai colocar basicamente esses símbolos, que é o waiting, né, que é o esperando, e o delivered, né, que é o entregue, certo? Que é o, basicamente a gente mandou aí para o delivery, né? Delivered, ok. Que ele vai ser o status 1, beleza? Então, só mostrando isso de uma forma mais prática, você pode acessar aqui o Rails com o Rails C, para você acessar ele no console. Eu poderia chamar então order.all, ele vai mostrar aqui que não tem nada no order. Se eu chamar só o order, a gente vai ver aqui os campos desse cara, ok? E aqui a gente vê que o status é do tipo inteiro. Mas se eu criasse uma order completa aqui, né? Claro que eu não vou criar porque ainda não tem os campos no banco de dados, eu não precisaria passar o status como 0 ou como 1. Eu poderia passar esse status como, por exemplo, waiting, né? Então fica uma forma mais fácil de interagir com esse campo, sem precisar que ele seja do tipo string, né? Então aqui a gente usa o enum do Rails. Beleza? Então bora continuar. Gerando os controllers. O que são os controllers? Os controllers basicamente são classes, né, que a gente vai usar para tratar as chamadas do usuário. Como assim, Léo? Então o usuário vai chamar localhost 3000/API/orders. Então, onde que a gente vai processar para pegar essas ordens e devolver para esse cara? Vai ser nos controllers. Os controllers são essa interface com as chamadas, né? Aí eles podem chamar views, ou podem mandar um e-mail, fazer qualquer coisa desse tipo, né? Então vamos lá, Rails G Controller, Rails G Controller. Aqui a gente vai criar o primeiro, que é o Categories. Então, de novo, o Rails G, que é o generator, né? Os scripts de geração de coisas pré-prontas do Rails. Controller, que é o que a gente quer gerar. O nome do controller. E também a action, né? Aqui no caso a gente vai usar o REST, aqui a gente vai listar então todas as categorias na action index. E esse skip routes é para ele não gerar as rotas, né? As URLs automaticamente, tá? Porque a gente vai querer fazer isso manualmente. Depois, Rails G Controller, restaurante. Aqui a gente vai ter o index e o show, tá? Então a gente vai listar todos os restaurantes, permitindo filtragem depois. E o show para pegar detalhes de um único restaurante, sem rotas novamente. Depois, Rails G Controller, Orders, né? Então aqui no Orders a gente vai ter o Create, que é a ação para criar um novo pedido, né? E também o Show, que é para a gente devolver os detalhes de uma order, se a gente precisar. E depois o Skip Route novamente. E finalmente vamos criar o Controller Available Cities. O que é isso? Eu vou ter um endpoint só para dizer para o usuário quais cidades estão disponíveis para ele. Então, por exemplo, Curitiba, Maceió, São Paulo. Não faz sentido ele fazer pesquisa em cidades que não tem restaurante. Então, aqui a gente vai ver todos os restaurantes, né? A gente vai pegar todos os restaurantes, ver as cidades deles e vai devolver as cidades que estão disponíveis, tá? Aqui eu esqueci de colocar o menos skip route, ele vai gerar a rota para mim, eu vou ter que apagar manualmente. Mas coloque o skip route. Então, aqui nas rotas, né, no arquivo de rotas, que fica dentro de config, ele gerou para mim essa rota que eu não queria, eu vou apagar, vou deixar vazio aqui. Beleza, as rotas são o que mapeia URLs chamadas para controllers. Então eu posso chamar, por exemplo, abobrinha e cair no controller produtos, mas geralmente eu vou ter um padrão para isso, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero que sempre alguém chamar API, ele chame /API antes, só para padronizar ali, separar, porque vamos supor que a gente pudesse ter um admin aqui junto nesse mesmo projeto, né? Então, eu gosto sempre de separar. Então, eu vou colocar aqui, ó, escopo, tá? Isso aqui é para a gente obrigar todos os controles que tiver aqui dentro ter o /URL antes. Default, eu vou falar que toda chamada para a URL, né, como de praxe, ela é do tipo
JSON, tá? Então, do tipo JSON, ele já vai assumir o tipo certo. Então, beleza, esse escopo é só para que todas as coisas que estejam aqui dentro tenham que obrigatoriamente ter o barra API antes. Depois, eu vou chamar o resources categories. Então, isso aqui vai gerar para mim várias rotas. Quando eu digo resource, ele está usando o REST. Então, ele vai gerar a rota de criar categoria, a rota de listar as categorias, de mostrar o detalhe, de atualizar. Só que eu não quero tudo isso. Então, eu vou falar para ele que eu quero only, apenas a rota de index. Apenas a rota de listar categorias. Depois, resources. Aí vem o restaurantes, né? Restaurantes. Aqui eu vou passar o only novamente, que eu também não quero todas as rotas, né? Eu quero no restaurante apenas o index e o show, que são as duas rotas principais aí. Aí no resources novamente a gente vai ter o orders, ou seja, os pedidos, né? E aqui nos pedidos a gente vai ter então o create, para criar esse pedido, e o show. E por último e não menos importante, teremos o available cities, né? Available cities, cidades disponíveis, apenas também, é claro, o nosso index, certo? Available cities. Beleza. Então, eu criei as rotas aqui, ele automaticamente vai relacionar com os controllers. Léo, como eu posso ver se deu certo mesmo? Você vai vir aqui no seu console e vai rodar Rails Routes. Ele vai mostrar para você todas as rotas que foram geradas, tá? Ele fica um pouco bagunçado aqui pelas rotas default do Rails, mas existe um jeito de você melhorar isso que você está vendo. Você pode passar o "-g" e uma palavra-chave, por exemplo, você quer ver as rotas só de categorias, né? Então, eu vou por "-g categories", ele vai mostrar as minhas rotas só de categorias. Então, ele está dizendo que a URL /API/categoria está caindo no controller categoria index, tá? Então lembra quando eu rodei o Rails-G dos controllers? Ele foi criado aqui, ó, categoria index. Então toda vez que alguém chamar aquela URL, é essa classe, esse método dessa classe que vai rodar. Action é o método da classe. Se eu fizer a mesma coisa para restaurante, vou pôr res aqui, vamos ver se ele filtra. Restaurante. Beleza, então eu vou ter duas rotas e assim por diante, né? Se eu fizer a mesma coisa para orders, né, eu vou ter aqui o create, né, do método post, e o get. Então, tudo certinho, geramos os nossos models, geramos os nossos controllers, e toda essa clareza de saber quais controllers, quais models gerar, tudo isso vem do planejamento, certo? Planejando fica muito mais fácil. Imagens. Você sabe, né, que no nosso app a gente vai ter imagens, porque o restaurante tem uma foto, cada prato tem uma foto, né? Então a gente vai ter imagens. Como eu faço para associar imagens com esses models dentro do Rails, né? Dentro do Rails existe uma coisa chamada Active Storage, é uma ferramenta nativa do Rails agora, que permite que você associe facilmente imagens com models, né, com campos dos models. Para usar essa ferramenta, você vai abrir o terminal e você vai rodar Rails, né? Rails Active Storage Install. Ele vai instalar para você o Active Storage. Feito isso, você vai rodar Rails DB Migrate, porque ele vai criar tabelas no banco de dados para você. Beleza? Isso aqui é para instalar essa ferramenta. Agora, o Rails tem alguns environments, né? Que são basicamente configurações diferentes para casos diferentes. Por exemplo, quando a gente está fazendo testes automatizados, ele vai ter um environment. Quando a gente está desenvolvendo aqui localhost, ele vai ter outro. Em production, ele vai ter outro. Tudo isso para ter a melhor performance para cada caso. Dentro deste cara aqui, existe a configuração chamada default URL, né? Default URL. Vamos ver se ela já está aqui. Não, eu vou ter que declarar ela, não tem problema. A gente vai ter que colocar aqui, então, o seguinte. Rails, né? Rails Application .routes, então rotas, certo? Default URL. Então a gente está dizendo o seguinte para o Rails, quando ele for buscar as imagens aqui dentro, né, das pastas do Rails, ele vai procurar então dentro da pasta localhost 3000. Então vamos passar essa opção para ele, options, aqui a gente vai colocar host, tá? Então aqui eu estou avisando para ele, passando essa configuração, tá? E aqui ele vai procurar em localhost 3000.
O ideal de imagens com o Rails é você, por exemplo, associar a AWS, né, subir automaticamente para o S3 essas imagens e tudo mais. Aqui a gente não vai precisar dessa complexidade, principalmente em desenvolvimento. Então, basicamente, é só passar essa configuração aqui, ó. Rails Application Routes, Default URL Options, ok? E agora, lá no nosso model, lá no model categoria, para que ele tenha uma imagem associada a ele, né, de capa, basta a gente passar aqui a opção has one attached, né, tem um attached, ou seja, algo associado a ele, né, chamado image. Basicamente, a gente está adicionando então um campo chamado image associado ao categoria. Depois, lá no restaurante, faremos o mesmo, né? Então, vamos abrir aqui restaurante. Vamos dizer que ele tem um campo chamado imagem associado com ele. E lá no nosso produto também teremos um campo chamado imagem. Com isso, você já pode rodar o comando para associar uma imagem com esse model. Tá? Você poderia ter hasMany também para ter várias imagens, caso você quisesse. Só por curiosidade, para ver se nenhuma configuração deu errado, a gente pode rodar o Rails S para ver se o projeto sobe sem dar nenhum erro. Geralmente, configurações, né, feitas quando você faz as configurações nos seus environments, né, geralmente elas quebram quando você sobe o projeto. Então, eu acho que eu digitei tudo certinho e está aqui, ó, apareceu a página inicial do Rails. Embora seja só API, ele tem essa página inicial para mostrar que ele está rodando na porta 3000 corretamente. Bora seguir com as nossas aulas. Preparando os dados de teste. Bom, quando a gente está desenvolvendo o nosso app, é legal a gente ter alguns dados para ver se ele está funcionando de verdade. Por exemplo, no nosso caso a gente quer ter vários restaurantes, vários pedidos, né? A gente quer ter imagens associadas a esses restaurantes, a esses produtos e todos os models, né, que a gente tem, a gente quer preenchê-los, certo? Então, eu criei um arquivo que vai ter basicamente uma lista de comandos que vai preencher com dados fakes, né, dados de teste mesmo, esses nossos models no banco de dados. O Rails já tem por default um lugar, né, um arquivo para isso chamado seeds, né? Geralmente a gente usa para testes, mas pode ser usado para popular o banco de dados de uma forma adequada. Aqui eu estou usando ele de uma forma para os testes, mas em geral você vai usar os seeds para popular com dados úteis mesmo, né? Quando alguém for levar o projeto para outra máquina, etc. Dados que fazem sentido. Aqui no nosso caso são dados de teste, tudo bem? Então, nesses dados de teste, ó, a primeira coisa que eu faço é apagar todos os models, todas as coisas, ou melhor, todos os records que estavam associados com esses models, para que a gente tenha um banco de dados limpinho, certinho, para quando a gente começar. Depois aqui eu imprimo criando categorias e eu vou criar então 4 categorias de comida, tá? Ou melhor, 5 categorias de comida. Essas categorias, ó, por sua vez, estão associadas com imagens. De onde estão vindo essas imagens? Eu vou deixar para você na parte de texto um link de uma pasta no Drive com as imagens de teste. Você vai basicamente pegar essa pasta e você vai vir na pasta public do seu projeto e vai colocar elas aqui dentro, tá? Você vai colocar aquela pasta aqui dentro. Aqui, ó, a gente vai ter algumas imagens de comida, né, e tudo mais, tá? Então aqui categoria, produtos. Então, basicamente são algumas imagens que eu usei aqui aleatoriamente para o nosso teste, principalmente para a parte do front-end depois. Então, ó, eu peguei esse path da imagem da nossa categoria e aqui eu mando criar, né, ó, create, passando o ID dela e o title, beleza? Depois eu faço o image.attach. Esse attach vai fazer com que a gente adicione nesse campo imagem que a gente colocou lá no categoria, na parte de imagens, né, da aula de imagens. Então aqui a gente vai associar com esta imagem, a gente vai mandar abrir o file open para ele abrir esse path, pegar a imagem verdadeira e vamos pôr um nome para ela, tá? Então aqui a gente criou a categoria e aqui a gente associou uma imagem com ela. Aqui a gente faz a mesma coisa com uma categoria italiano, categoria japonesa, vegano e peruana, certo? Todos esses caras aqui estão criando categorias e associando imagens a elas. Depois a gente cadastra os restaurantes, tá? De novo, a gente pega a imagem, aqui a gente cria um restaurante. O restaurante, por sua vez, ele é um pouco mais extenso, né? Deixa eu até remover o state, que nessa versão a gente não está usando state.
Eu mantive o state aqui porque antes, quando eu estava fazendo o teste, eu tinha um estado e tudo mais, e aí depois eu decidi não ter esse estado aqui desta forma, né? Então, deixa eu ver se sobrou algum state para eu remover, né? Ó, sobrou aqui também. Deixa eu remover dos nossos dados de teste esse state. Deixa eu ver todos os lugares que tem. Beleza. Vamos ver se ainda sobrou algum state. Sobrou o state do estado de São Paulo, né? Então, beleza. Removi aqui dos nossos dados de teste. Quando você for copiar na parte de texto tudo isso, não vai ter mais esse state dessa forma, então não precisa se preocupar, ok? Aqui então a gente tem o bairro, tem o número, tem a rua. Ah, sim, e aqui eu coloquei o status no restaurante também, que é uma coisa que a gente não vai precisar. Então removi também esse status do restaurante em si, mas a gente tem esse status na nossa order, né? Mas que ela não está aqui porque a gente não vai criar ordens, a gente vai criar as ordens manualmente depois, né? Aqui a gente não precisa para o teste. Beleza, então aqui a gente tem a parte de criação dos restaurantes em si, né? Então por vários tipos, ó, por exemplo, restaurante mexicano. Aqui a gente cria os dados do restaurante em si, diz onde ele fica, a cidade, né? E aqui a gente adiciona a imagem a esse cara, cria também uma categoria de produto, né? Para associar esse cara, para associar os pratos dele, né? Criando essa categoria de produto desse restaurante, a gente associa os pratos, cria esses pratos, né? E associa com essa categoria. E depois, para cada prato, a gente adiciona uma imagem, né? Então, nachos, a gente adiciona aqui. Esse cara aqui, a gente adiciona o nachos 2, né? Então, a gente cria o restaurante, cria a categoria de produtos, cria os produtos e associa as imagens. A mesma coisa aqui, só que para Curitiba, a mesma coisa para Curitiba também. Então, a gente cria vários restaurantes em várias cidades, beleza? Então, basicamente é isso que a gente vai criar nos nossos seeds. Como que faz, então, para injetar tudo isso no seu banco de dados? Você vai abrir o terminal e você vai rodar Rails DB seed, tá? Quando você rodar esse comando, pode ser que não funcione. Por quê? A gente está usando uma SQLite, que é um banco que tem uma certa demora na escrita. Quando você passa um grupo muito grande de comandos para ele, como esse aqui, o SQLite ele dá uma reclamada. Então, uma solução mais provisória, entre aspas, é você rodar por blocos aqui, abrindo o Rails-C, que é o Rails Console. Aí você pode dar comandos que afetam o banco de dados. Você pode rodar manualmente, basicamente, então, por blocos, né? Então, aqui, no caso, eu mandei destruir os meus restaurantes. Agora eu vou mandar, por exemplo, cadastrar as categorias, né? Ele está destruindo aqui para mim, beleza, beleza. Exatamente. Então, quanto mais comandos você der, mais chance tem do SQLite reclamar ou alguma coisa assim, né? Deixa eu rodar o meu comando para criar basicamente as categorias. Legal, legal, ele rodou para a gente aqui. Se eu colocar category.all.count, contar, ele vai falar que tem 5 categorias. Se eu tentar ver a última categoria aqui, que foi criada, né, apareceu certinho. Então, isso aqui é um sinal de que deu certo. Eu vou cadastrar, então, o primeiro restaurante. Ó, ele fez sem mais problemas. Eu vou tentar acelerar um pouco o processo aqui e cadastrar, então, mais 2 restaurantes de uma vez. Vamos ver se ele vai me deixar cadastrar 2 de uma vez. 2 ou 3, né? Beleza, funcionou. Então eu vou pegar mais um bloquinho aqui de restaurantes, vou tentar pegar mais 2 restaurantes de uma vez. Deixa eu ver, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ok, beleza. Vamos ver se ele vai rodar. Maravilha. É um pouquinho repetitivo esse processo, né? Mas é para a gente poder ter os nossos dados de teste disponíveis. Então, beleza. Associou também. Agora eu acho que a gente pode pegar mais restaurantes. Vamos ver se ele vai funcionar até aqui. Beleza, beleza. Está cadastrando. Cadastrou. Agora a gente pode pegar mais um pouco. Vamos ver se até o final aqui vai funcionar dessa vez. Beleza, vamos rodar. Maravilha. Então, consegui adicionar aqui no meu banco de dados. Se eu digitar restaurante.all, ele vai mostrar todos. Se eu pôr .all.count,
ele vai dizer que tem 13 restaurantes cadastrados. Se eu for procurar pelo último restaurante cadastrado, eu vou ver que foi esse Cantinho do Céu, ó, que é o último que a gente cadastrou aqui. Vamos dar uma olhada. Ok. Esse foi o último. Deixa eu ver. Ah, não, é o bairro Cantinho do Céu, exatamente. Ó, Casa Natural, né, é o nome do restaurante. Beleza. Então, se você estiver usando outro banco de dados, provavelmente rodar o Rails DB Seed vai funcionar de primeira. Se você estiver usando o SQLite, você corre o risco dele fazer essa reclamação e você ter que rodar por blocos. Mas não se preocupa, isso é só para os nossos dados de teste. Então, vamos seguir. Preparando os controllers, a gente vai começar agora a fazer uma parte muito importante, que é basicamente preparar as nossas actions dos controllers para devolver os dados que a gente precisa que a nossa API devolva. Então a gente vai tanto preparar os controllers, quanto também processar o JSON que vai ser devolvido através de uma ferramenta chamada JBuilder. O que é essa ferramenta? O JBuilder está aqui, ó, você vai descomentar esse cara, vai dar um Ctrl S, vai salvar e vai dar um bundle install. O JBuilder, basicamente, ele permite que a gente pegue o retorno desse controller e separe num JSON no formato que a gente quiser, tá? Então, ele é bem importante. Vamos lá. Vamos começar pelo Category Controller, né? Ele tem esse index. O que a gente espera que devolva aqui? Todas as categorias, certo? A gente vai criar aqui uma variável de instância, categories, né? Dentro dela, a gente vai pegar todas as categorias, né, do model, chamando category, a gente está chamando model category. Então, todos os records dessa tabela. E a gente vai ordenar, vai chamar o order para ordenar por título, tudo bem? Depois disso, a gente vai basicamente pegar esse retorno, né, desse categories e usar lá no nosso JBuilder. Como que a gente faz para usar no JBuilder? Lá aqui no nosso projeto, a gente tem esse views, ok? Dentro desse views, a gente pode criar uma pasta chamada categories. Embora não seja uma view no sentido estrito da palavra, né, que é uma tela, o JBuilder também trata as coisas aqui, nessa pasta de views, no MVC, só que é um MVC para API, tá? Dentro desse cara, a gente vai criar, então, o index.json.jbuilder. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, esse cara é o controller categories controller, certo? Ele tem o index aqui, o método index, né? E essa action index, ela também está sendo representada aqui, ó. Você vê que a estrutura é a mesma, categories, index, category, index. Então ele faz um match automático, ele sabe qual retorno está associado com qual JBuilder, certo? Então como aqui no JBuilder a gente faz? A categoria, ela tem que devolver um array de categorias, certo? Para você devolver um array de categorias na sintaxe própria do JBuilder, você coloca JSON Array. Então você já está avisando para ele que é um array. Da onde que a gente vai pegar esse array? Dessa variável aqui de instância categoria. Então a gente pegou ela aqui, né? A gente criou ela aqui, e esse cara tem acesso a essa variável aqui. O Rails faz bastante isso, que é o match entre as coisas. Ele sabe para onde as coisas estão fluindo, então automaticamente ele já atribui as variáveis ali para facilitar para a gente. Então aqui a gente está criando um bloco Ruby, tá? Então basicamente a gente vai gerar o conteúdo do array que a gente vai devolver. Então cada elemento do array vai ser gerado aqui. Como que eu faço para devolver um campo, por exemplo, no JSON? Se eu quiser o JSON, o nosso JSON, eu vou até representar ele aqui embaixo, ó, do jeito que a gente está devolvendo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero devolver o campo ID, né? ID e o valor do ID que poderia ser 1. Como eu faço aqui para fazer isso, né? Primeiro, para gerar essas barras, eu coloquei o array. Agora, para gerar o ID, eu vou colocar json.id, tá? E eu vou pegar, então, de category, que é esse bloco, né, que está filtrando para a gente, ID. Então, por enquanto, a gente gerou este cara. Depois, json.title, que é o title da categoria, category.title. Então a gente está gerando agora, como você pode imaginar, o title com o title correspondente, tá? Vou pôr qualquer coisa aqui, mas seria diferente, claro.
E agora vem uma parte interessante, que é a categoria tem uma imagem associada, né? Então a gente vai devolver a image URL. Como que a gente faz para pegar essa imagem, né? Existe um método disponível para a gente chamado polymorphic, né? Que é uma associação polimórfica que a gente tem com a imagem. URL, aqui é PH, né? Polymorphic. Beleza, então polymorphic URL. Se estiver errado, depois ele vai dar erro, a gente vai ver. Category.image é a imagem que a gente quer, a gente vai passar para esse método que já está disponível para a gente, o polymorphic URL. Né? Então a gente vai passar para esse cara o category image que a gente tem, só que tem um detalhe, vamos supor que não tem uma imagem associada. Então aí não precisa que esse método rode. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um if category.image.attached. Então, o que esse método faz? Ele diz o seguinte, ele vai devolver true se tiver uma imagem associada com a categoria e false se não tiver, tá? Isso evita que eu rode esse método aqui à toa e devolva isso vazio, ok? Então, eu sei que são vários métodos que já existem dentro da estrutura do Rails, que já existem na estrutura do Active Storage e também do JBuilder, mas quanto mais você usa isso, mais fácil fica e depois de um tempo, basicamente, você já vai ter isso aqui de cor, tá? Então, no final, o que a gente está esperando devolver é alguma coisa parecida com isso aqui, que vai ter, claro, localhost 3000 barra a URL da imagem .png, né? Então, basicamente, essa estrutura representa uma coisa assim. E é claro que não vai ser só uma categoria, vão ser várias categorias que a gente vai ter, né? Então, ele representa algo assim. Eu vou até... Vamos ver se eu consigo deixar comentado aqui, só para a gente ter de referência depois, você não precisa fazer isso, claro. Mas beleza, em teoria, deveria funcionar. Como que a gente vai fazer para testar? Vamos subir com o Rails S. Vamos no Postman, tá? O Postman é uma ferramenta muito boa para você fazer teste. Você poderia chamar o URL também no teu browser, mas eu já deixei pré-preparado aqui no Postman, que é aquela documentação que a gente tem aqui online, tá? Então você tem essa documentação aqui, você pode até rodar, se eu não me engano, localmente na sua máquina. Eu vou deixar o link para você, mas basicamente essa URL, né? E aqui então a gente vai rodar no Postman para ver se funciona. Então eu tenho categorias e o index. A URL esperada é API/categories, né? Sem passar nenhum parâmetro. Se eu chamar, legal, ele deu um erro. Isso é uma coisa boa, porque a gente pode testar. Vamos ver qual foi o erro que ele deu para mim. Tá? Vamos ver o que ele está falando aqui. Não sei, talvez seja esse comentário aqui que ele não tenha gostado aqui dentro do JBuilder. Vamos tentar de novo? Vamos ver se ele vai dar erro ainda. Beleza, ele continua dando erro. Agora a gente pode ver com mais clareza. Está falando que tem algum erro na minha sintaxe aqui em si, né? Então ele está dizendo aqui que a minha sintaxe tem alguma coisa incorreta. Vamos ver o que é, se eu escrevi alguma coisa de forma errada, né? Então aqui a gente tem o JSON Array, que parece correto. Temos também o categories, né? E o category ali também, que está exatamente igual. Temos o nosso JSON ID, o JSON Title e temos o JSON Image URL. Esse polymorphic aqui está escrito corretamente, polymorphic URL, e aqui a gente está passando corretamente também. Aqui também o attached está certo. Vamos ver se ele tem aqui na mensagem alguma coisa um pouco mais detalhada, né? Ah, sim, uma coisa bem boba que eu esqueci é o do, né? Nessa sintaxe precisava do do aqui antes, né? Então a gente vai ter o bloco e antes do bloco precisa do do, é claro, né? Por isso que não funcionou. Agora sim, vamos tentar chamar novamente. Send. Ó, agora sim ele devolveu para a gente, ó, vamos ver aqui as categorias, ó, bem naquele modelo que eu mostrei. O ID, o título, a URL da imagem. Então, funcionou corretamente, né? Funcionou como a gente gostaria que funcionasse. Essa é a magia de você ter o Postman aqui para ir testando. E claro, também, se tivesse testes automatizados, você também ia conseguir ver isso. Beleza, vamos então para a parte de restaurante, né? Vamos lá na parte do restaurante, no index. Vamos devolver então todos os restaurantes. Então, restaurantes, né? Vamos devolver todos os restaurantes. No futuro próximo,
a gente vai por os filtros, por cidade, vários filtros aqui. Mas, por enquanto, vamos pegar todos os restaurantes. Então, aqui eu estou devolvendo todos os restaurantes. Onde que eu processo isso? Aqui dentro, né? Eu vou criar aqui restaurantes. Vou criar aqui dentro do restaurantes a minha view para tratar, obviamente, o restaurante. Então, aqui eu vou ter que criar uma view chamada index.json.jbuilder, que é o mesmo método, né? Que a gente tem ali dentro. E aqui a gente vai ter, então, um array, como a gente já viu, né? Um array de restaurantes. Agora, não mais esquecendo o do, né? Aqui, então, a gente vai ter o nosso restaurante, e aqui um end, né? Só que acontece, esse restaurante ele tem muitos campos, e a gente vai usar mais de uma vez o conteúdo desse JSON, né? Que vai ser devolvido no restaurante. Então, eu decidi criar uma partial. O que é uma partial? Um outro arquivo do JBuilder que vai devolver os dados desse restaurante para a gente reutilizar isso depois, tá? Principalmente no restaurante show e tudo mais. Então, eu posso chamar uma partial aqui dentro fazendo o seguinte, ó, partial, né? Eu vou chamar uma partial, passando para ela o restaurante, passando aqui este cara, tá? É basicamente a mesma partial, né? Ele vai passar automaticamente para a minha partial e aqui eu estou chamando então o restaurante, estou dizendo que é a partial restaurante, beleza? Então eu vou criar aqui dentro, para fazer o match entre o que eu escrevi aqui e o que a gente vai fazer, eu preciso colocar underscore restaurante.json.jbuilder. Eu vou deixar para vocês a documentação de várias coisas que eu usei aqui no processo todo para facilitar, certo? O que a gente vai devolver então dentro dessa partial? Basicamente são os detalhes do restaurante. O que é o detalhe do restaurante? Primeiro, o ID do restaurante. Então, restaurante, né, que é essa variável que a gente já tinha, ID. Eu vou ter isso aqui várias vezes. Então, eu vou já replicar aqui várias vezes, depois eu apago se sobrar. Eu acho que não vai sobrar, não. O restaurante tem bastante campo, né? Então, ó, depois desse cara, o name, né? Então, a gente vai devolver o name também. Depois do name desse restaurante, a description. Description. Beleza. Depois da description desse restaurante, nós vamos devolver então o delivery tax, que é a taxa de entrega do restaurante. E aqui a gente fixou, né? Depois do delivery tax, a gente vai devolver a cidade desse restaurante. Depois disso, a gente vai devolver a cidade, depois a rua, né, desse restaurante. Depois a gente vai devolver também o bairro, né? O bairro deste restaurante, que, como eu digo, é uma palavra bem difícil de escrever em inglês, mas beleza. Então, a gente pôs o bairro, pôs a cidade, pôs a rua, né? A gente põe o número também desse restaurante. Vamos pôr o complemento, caso ele tenha, né? Complemente. Depois disso, a gente vai pôr, então, para esse cara, a parte da imagem, né? Então, ele vai ter uma image URL, tá? Essa image aqui, no caso, já não é mais esse padrão que a gente tem, é daquele outro jeito que a gente fez aqui na categoria, né? Vamos até pegar para adiantar, ó. Vamos colocar aqui, é basicamente a mesma coisa, mudando, então, esse cara para restaurante. Vai ser o polymorphic, vai ser o restaurante imagem, né? Com o mesmo if que a gente tinha antes. Beleza, fechou. Só que agora falta um detalhe. Quando eu listo o restaurante, eu quero listar junto os pratos desse restaurante. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, JSON.productCategories, né? Então são as categorias desse cara. E aqui a gente vai ter então restaurante.product categories, então eu estou pegando do restaurante as product categories para listar de verdade, e aqui eu vou ter um do, né? Então eu estou tendo basicamente um looping dentro do outro aqui para pegar o que eu preciso, beleza? Aqui dentro então a gente vai ter o product category, ok? Aqui a gente vai ter um end, e nesse cara a gente vai ter de novo uma partial. De novo, esse product categories pode ser reutilizado. Então, para não inflar demais aqui o meu JBuilder, eu vou criar uma partial. Então, eu vou colocar aqui partial. E aqui eu vou colocar o caminho para partial. Como essa partial ela
já vai ser basicamente de um outro cara que tem um controller também, que tem um módulo separado, né? Então, ao invés de fazer como eu fiz antes, de subentender, seria um underscore product categories, eu vou separar numa outra pasta. E aí, quando eu faço isso, eu preciso passar o path dele. Então, eu vou passar o path dessa nossa partial, né? O Rails ele tem muito isso de subentender o caminho das coisas, o que eu acho magnífico, mas nem sempre dá certo. Então, aqui eu tenho que passar para ele o seguinte, eu tenho que mapear a variável também. Quando eu tenho uma coisa óbvia, como restaurante associado a restaurantes aqui, ele mapeia sozinho. Quando não, eu preciso mapear o caminho e também dizer, olha, aí dentro eu quero que você crie uma variável chamada product category que vai ter esse valor aí dentro, beleza? Feito isso, vamos criar então a nossa pasta aqui dentro de views, que é a product categories, né? Product categories. Dentro desta pasta, né, a gente vai ter então esse cara que começa com underscore porque ele é uma partial, né? Product category.json.jbuilder. E aqui dentro, então, a gente vai colocar os detalhes da nossa categoria de produto, não é nem um produto em si ainda, né? Então, a gente vai ter o ID desse cara, que vai ser o product category.id, né? E a gente vai ter também o title dele, né? Então, teremos o título aí desse cara. Pode ser saladas, pode ser hambúrgueres, pode ser qualquer coisa desse tipo. E agora sim, teremos um novo looping aqui dentro, que vai ser os produtos em si, tá? Então eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas vai ficando mais simples, não se preocupe. Persista. Então aqui a gente vai ter o produto em si, e aqui então a gente vai ter novamente uma partial, eu prometo que é a última partial dentro da partial. Essa partial ela vai ter um path também, de novo ela não é intuitiva aqui para o Rails, então a gente precisa mapear manualmente. Então a gente tem o product, e aqui a gente precisa mapear a variável também, dizer que lá dentro vai ter uma variável product, que vai receber este product aqui. E aqui a gente vai ter um end. E finalmente criaremos então aqui dentro o products, né? E dentro desse products, uma partial chamada product.json.jbuilder, né? E dentro deste product, finalmente teremos os detalhes do produto. Deixa eu até copiar esse cara para facilitar. Teremos aqui então no product o ID, como é de praxe, né? Como é default. Aqui ao invés de title é name, né? No produto, não é um título, é um nome. Teremos aqui também a description. Teremos aqui, ó, description desse produto. Teremos também, além da description, o preço desse produto. E, finalmente, também teremos a imagem deste produto, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter a imagem do produto, assim como a gente teve nos outros casos, beleza? Então, isso aqui está feito. Vamos voltar lá no nosso controller de produtos, né? No nosso controller de restaurantes, perdão. Aqui no controller de restaurantes, a gente vai colocar o seguinte. A gente vai colocar o método before, né? O callback before action. Eu vou dizer o seguinte, antes de qualquer ação, antes desse index rodar ou do show rodar, qualquer método que vai rodar aqui, tem que rodar um método chamado setRestaurante, tá? E aqui eu vou dizer que somente para o método show. Então, quando este método rodar, antes dele rodar, este método aqui vai rodar. Geralmente a gente faz isso para reaproveitar código, tá? Então aqui a gente vai ter os métodos privados do controller, que não podem ser chamados de fora. E a gente vai criar então esse setRestaurante, que basicamente é pegar o restaurante por ID, né? Caso o usuário queira chamar o show, ele tem que passar então o ID do restaurante, né? Ele vai ter que passar para mim o ID desse restaurante. E aí eu vou pegar o restaurante dessa forma, restaurante.find, e aqui eu recebo os parâmetros lá de fora, né? Recebo então o ID, beleza? Tanto o index já está funcionando, quanto o show agora, né? Claro que eu vou precisar, lá dentro das minhas partes, ó, em restaurante, criar o show também, que é o correspondente ao cara que eu acabei de fazer. Todos eles que queiram usar o JBuilder têm que criar um correspondente. Mas onde está a magia? Agora no show que mostrarei os detalhes do restaurante, eu não preciso mais pôr todas aquelas coisas. Eu posso só chamar a parte que eu já tenho pronta, que é a parte do restaurante, né? Então eu posso só chamar essa parte
passando para ela o meu restaurante. Se eu passar o restaurante, ele vai subentender que é para esse cara e ele vai utilizar a mesma parte para os dois controllers, beleza? Só antes da gente finalizar e testar tudo, vamos lá no nosso controller Available Seats, né, cidades disponíveis, e vamos preparar esse cara para devolver as cidades disponíveis, né? Então vamos colocar aqui, ó, Available, que é outra palavra que eu sempre troco as letras, City, e aqui a gente vai pegar então de todos os restaurantes, né? Então a gente vai pegar do restaurante todos os restaurantes que a gente tem e vamos mapear esse restaurante, ou seja, a gente vai fazer um filtro aqui para extrair desses restaurantes a cidade. Então o que a gente está fazendo? Eu vou pegar todos os meus restaurantes, eu vou ver, tem alguns são em Curitiba, alguns são em Maceió, alguns que são em São Paulo, né? Então aqui eu estou mapeando todos esses caras. Qual é o problema disso? Então aqui no final do Available Seats vai ficar um tanto de cidade repetida, porque vou pegar São Paulo 10 vezes, porque tem 10 restaurantes e tudo mais. Só que como eu evito isso? Chamando um método chamado Unique. Com o Unique, ele só vai devolver para esse cara coisas diferentes. Então, só uma vez São Paulo, só uma vez Curitiba, só uma vez Maceió, beleza? E por último, né, e não menos importante, aqui nas views a gente vai criar então o JBuilder para mostrar as cidades disponíveis. A gente vai criar uma pasta chamada Available Cities. Dentro dela nós criaremos então, claro, o index.json.jbuilder, tá? E dentro deste cara, JSON.AvailableCities, né, vai ser um nó chamado AvailableCities, a gente vai devolver então todas as cidades disponíveis. Bem simples assim, ele vai mapear automaticamente para a gente. Claro que toda essa magia precisa ser testada, a gente precisa pegar os bugs que provavelmente se originaram de tudo isso. Testaremos primeiro então o restaurante. Vamos aqui no nosso Postman, claro, vamos abrir o index. E aqui, ó, eu estou com vários filtros, eu vou até tirar esses filtros, que eles não são necessários agora, que a gente ainda não implementou isso. Eu vou dar um send, e ele devolveu os restaurantes, ó. Então esse aqui passou de primeira, parece que os detalhes estão certos, que a gente montou lá no JBuilder, ó. ID, name, description, delivery text, city, street, neighborhood, number, complement, image URL. Aqui tem a lista de product categoria, que é pratos mexicanos, e aqui tem os produtos. Deu certinho, surpreendentemente, deu certo de primeira. Só fazendo um adendo aqui para você, eu estou tratando o dinheiro como float aqui para dar uma simplificada. Mas existe uma maneira melhor, talvez, que seria usar o decimal com a casa decimal correta. Facilita um pouco na hora de tratar o valor. Não que vai dar algum problema ou mudar alguma coisa muito séria, mas facilita na hora de tratar o valor. Só um detalhe que eu acho importante falar. Testado isso, testaremos então o show, que é ver o detalhe de um único restaurante. Então aqui eu vou passar o restaurante /1, vamos ver, pegou o restaurante 1. Se eu passar o restaurante /10, devolveu o restaurante /10. Então funcionou. Surpreendente até que funcione de primeira. O Available Seats, vamos chamar ele para ver se ele devolve. Ó, devolveu as 3 cidades que têm restaurantes. São Paulo, Curitiba e Maceió. Beleza? A gente tinha colocado também, talvez, nos categóricos, mas a gente já testou. Testamos o restaurante, testamos o Available City. Beleza, eu acho que é isso por enquanto, né? Depois a gente vai precisar colocar também para outros métodos ali do controller. Mas, por enquanto, tá tudo certo. Filtros. Filtros para os restaurantes. O que a gente vai fazer agora? Como eu disse, os restaurantes eles podem ser filtrados por cidade, também por categoria, né, de comida e também por texto, né? Você pode pôr o nome do restaurante, um pedaço do nome, né? Então a gente vai aplicar esses 3 filtros agora de uma forma bem fácil, tá? Como que a gente vai fazer? Lá no controller restaurante, a gente estava pegando todos os nossos restaurantes de uma vez, o que não é realista aqui com o nosso app, a gente quer aplicar os filtros. Então dentro dos métodos privados, eu vou criar um método para cada tipo de filtro. Então, ó, def filter by query. Filter by query é filtrar por um título, uma pesquisa, certo? Como que eu vou fazer esse filtro? Existe a ferramenta Ransack, né? Essa ferramenta Ransack que a gente está usando,
ela ajuda a pesquisar por texto, mesmo que você digite uma letra errada e tudo mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse restaurantes, veja bem, esse restaurantes ele foi pego aqui em cima, né? A gente preencheu essa variável de instância, então está disponível aqui. Eu vou pegar ela e eu vou chamar o ransack, que é essa Jane, essa lib que eu coloquei antes. E eu vou dizer para ela que eu quero pesquisar por name or description. Então é para ele procurar tanto no nome do restaurante quanto na descrição a palavra-chave, tá? Aqui você tem que falar que é count também. Name or description count. E aqui eu vou passar para ele o parâmetro que eu espero que venha, que é o que, tá? O que vai ser a query, tá? E aqui no final eu vou pegar o result desse cara. Basicamente é isso. Para você filtrar, basicamente é isso, tá? Não tem nenhum grande mistério. Você vai chamar este cara, ele vai sobrescrever o restaurantes. O restaurantes que antes estava com tudo, né, pegando todos, agora ele passa a ser filtrado por texto. Como é que eu faço essa chamada aqui? Eu vou colocar aqui, ó, filter by query, if somente, eu só vou chamar aquele método se o parâmetro que estiver presente. Ou seja, se o usuário passou esse parâmetro, eu vou chamar, se não, não. Vamos ver se funciona, né? Vamos ver se isso funciona. Vamos em restaurante, index, né? Eu chamo, ó, ele vai vir todos os restaurantes, Se eu passar o que, o query, né? Eu vou passar aqui embaixo, ó, o que, e aqui eu vou passar Bravo, que é o nome de um restaurante. Se eu der send, vamos ver se ele retorna. Olha, ele retornou 2 restaurantes bravos, o restaurante Bravo de Maceió e o restaurante Bravo de São Paulo, tá? Então, você vê que só de eu passar o que, funcionou. Eu posso passar aqui outra palavra, por exemplo, los, que eu sei que tem um mexicano que é los. Ó, então ele devolveu o los de São Paulo e o los de Curitiba. Se eu passar, por exemplo, a, né, que seria uma vogal aí simples, né? Então ele vai pegar todos que tem um a. Também posso passar as coisas da descrição e coisas assim, né? Poderia passar as coisas da descrição e ver se ele filtra para mim. Ó. Missão não tem no nome, mas tem aqui na descrição. Então ele filtrou para mim tanto descrição quanto nome. Então deu boa, né? Deu certo. Vamos para o próximo filtro. O próximo filtro agora é o filtro que a gente vai fazer por cidade, que é o filtro que a gente vai mais usar, que é o by city, né? O usuário vai passar para a gente a cidade. De novo, ó, vai ter essa mesma estrutura de sobrescrita aqui do restaurante, como a gente tinha feito antes, ok? E aqui eu vou falar que é o seguinte, restaurantes.where, ou seja, onde, né? Aqui eu vou procurar dentro, então, dessa tabela restaurante, a cidade seja igual ao params city, tá? Então vai ter o params city e aqui eu vou passar o where. Aqui, ó, vai ser muito parecido, ó, filter by city if params city, tá? Bem simples, né? Vamos ver se funciona. Quando eu chamei Bravo, ó, veio 2 Bravos, um de Maceió, né? Deixa eu ver, um de Maceió e um de São Paulo. Eu vou passar minha cidade como Maceió, tá? Então eu vou mandar filtrar primeiro para o Curitiba, vamos ver o que acontece. Vazio, não tem nenhum Bravo em Curitiba. Se eu passar Maceió, vamos ver se funciona. Maceió, será que eu escrevi errado? Maceió, acho que eu escrevi errado. Se eu mandar filtrar por Maceió, só veio o Bravo de Maceió. Então, basicamente, ele filtrou por cidade e pela query ao mesmo tempo. Eu poderia tirar a query se eu quisesse e pegar todos de Maceió. Então, deu boa também, funcionou. Agora vamos ao último filtro aqui, não menos importante, como a gente já sabe, né? Filter by categoria, né? Esse é um pouco mais complexo, tá? Mas nada demais também. Ele segue aquela mesma estrutura, que é sobrescrever os valores anteriores, trabalhando em cima dos valores anteriores sempre. Então, o que eu vou fazer? Dentro dos restaurantes, eu vou fazer um select, ou seja, eu vou selecionar só aqueles que me interessam. Como que eu faço isso? Eu posso passar um bloco. Aqui eu vou passar um R, que representa cada um dos restaurantes. Então, eu vou fazer uma condição para cada um desses restaurantes. O que passar será selecionado, o que der false não será selecionado. Então, r.category. Eu vou olhar, então, na categoria do restaurante. Vou olhar o título da categoria. E eu vou ver se ela é igual ao category que ele me passou como parâmetro. Tá? Eu falei que era complicado, mas não é muito complicado, não.
Então, basicamente, eu estou filtrando pela categoria. Ele só vai selecionar os que atenderem basicamente essa sentença, né? Então, filter by category, if params category. Então, aqui eu estou concatenando vários filtros que podem estar presentes ou podem não estar presentes, né? Então, agora, se eu selecionar a categoria, passar a categoria mexicana, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, não voltou nada na cidade de Maceió, mexicano, mas se eu tirar aqui, ó, o city e passar, ele devolveu, ó, um mexicano em São Paulo e um mexicano em Curitiba. Ah, outro aqui em São Paulo também e outro em Curitiba. Então tem 2 em cada. Então eu poderia passar a cidade, ó, por exemplo, Curitiba, beleza? Vou mandar ele filtrar. Curitiba ele achou só o 2, né? Porque são 2 aqui. E os dois, um chama Olá que tal e o outro Sombreiro. Então eu vou passar aqui o som de sombreiro. Vamos ver se ele vai achar. Ó, ele achou, mesmo eu passando minúsculo e tudo mais, ele achou o restaurante. Então eu filtrei por cidade, por categoria e por query, tudo no mesmo endpoint de uma forma muito fácil e muito leve. Vamos seguir. Criando um novo pedido, né, e mostrando detalhes do pedido. Nessa parte a gente vai trabalhar no controller, no model de order, né, para permitir que o usuário realmente faça o pedido dele, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso model order, né? Vamos lá no nosso model order. O que a gente vai fazer no model order? A gente sabe, né, que existe um preço, né, um total value, que é o valor total de uma order. A gente não pode confiar que o front-end, mesmo que o front-end calcule esse valor, que ele mande para a gente. Basicamente, o usuário poderia alterar manualmente esse valor, né, alterar isso de alguma forma na request, mandar um valor abaixo e basicamente não pagar nada pelo pedido dele. Então a gente tem que recalcular este valor aqui do nosso lado, né, aqui do nosso lado do back-end. Então aqui a gente vai criar um método privado também chamado setPrice, né, def setPrice. Ele vai setar então este preço para a gente. Para que esse método seja chamado, a gente vai colocar aqui, ó, before validation, ou seja, antes de acontecer qualquer validação que daria pau, porque a gente está dizendo que é obrigatório ter o total value e ele não vem, né, junto com a nossa ordem, a gente seta ele, a gente vai chamar o setPrice, né? Deixa eu até jogar esse cara aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza. Nesse setPrice, então a gente tem que calcular o preço final. Vamos criar aqui uma variável com o price, o final price vazio, né? Final price é igual a 0, né? Como que a gente calcula o preço final de uma order? Então a gente vai precisar somar nesse preço o preço de cada produto, né? A quantidade de cada produto vezes, né? Então, por exemplo, eu pedi uma pizza, R$50 cada, então vai dar R$50. Mas se eu pedir 2 pizzas, então vai dar R$100. E além disso tem o delivery tax, que é a taxa que a gente cobra no final ali, né? Aquela taxa de entrega que a gente tem então no restaurante, certo? Então aqui a gente vai ter este preço. Vamos lá, vamos calcular esse cara da seguinte forma: order products.each, né? Cada um desses order products, então que vieram para a gente, ou seja, os produtos associados com a order, né? A gente vai ter então aqui o do, e nesse cara a gente vai ter então o order product. Eu vou até simplificar e deixar só um O aqui, tá? Só para um OP, talvez um OP seja melhor. Order product, né? Só para ficar um pouco menor para a gente aqui. Beleza, então o final price ele vai sofrer um acréscimo para cada novo produto que a gente tiver. Então a gente vai ter o order, o OP aqui, o order product, ponto, quantidade, né, que o cara pediu, vezes, né, o OP, ponto, product, ponto, price, né, ponto, price. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma iteração aqui e somando no final price toda a quantidade vezes o preço. Se o cara pediu 0, claro que não vai contar. Se o cara pediu 1, vai contar uma vez, 2, 2 vezes e assim por diante, né? Então a gente tem que fazer basicamente esse looping aqui de preço. E aí a gente consegue então setar aqui no self.totalValue, né, que seria o valor dessa order mesmo, colocar nela esse final price.
Só que tem um detalhe, ainda existe uma relação que está faltando aqui, né? Que é basicamente a gente olhar qual a relação do nosso product com o restaurante. Então ele tem um restaurante. Então a gente tem que vir aqui e colocar mais. A gente pode colocar self, né, que é a relação dele com o restaurante, ponto delivery tax, ou seja, a taxa de entrega. Então aqui a gente vai somar nesse preço final a taxa de entrega. Beleza? Assim a gente tem o preço final aí da nossa order. Vamos testar isso? Vamos ver se isso funciona? Antes de testar efetivamente pelo Postman, a gente precisa chamar isso no controller, né? Então, aqui no model, a gente vai falar o seguinte, a gente vai colocar o seguinte, ó, accepts nested attributes for order product. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de a gente ter um controller só para cada order product, né, colocar o order product, como a gente poderia fazer, a gente vai aceitar dentro do nosso controller order também os valores do order product. Então eu estou dizendo que é um nested attribute, ou seja, um atributo alinhado. Então quando eu chamar o create do order, além de passar os dados que referem-se ao model order, também vou passar do model order products, beleza? E aqui eu vou colocar o alloy destroy, tá? Isso aqui basicamente significa que eu posso apagar os orders products aqui também quando eu apagar o meu order, beleza? Então, ok, temos aqui o nosso método, temos esse cara e depois a gente vai testar isso. Vamos lá para o order controller. Lá no order controller, a gente vai vir aqui no nosso create e vamos começar a desenvolver esse cara. Então a gente vai colocar o order, né? Ele vai receber uma nova order new, certo? E ele vai receber o order params, que é basicamente um método para filtrar os parâmetros que a gente ainda vai desenvolver. Se o nosso order conseguir ser salvo, né? Se ele não tiver nenhum erro, nada assim, a gente vai renderizar o JSON order. Eu não precisaria passar esse render, mas eu quero passar ele para poder passar um status junto, tá? Um status na chamada que é o created, tá? Que é dizendo que foi criado. Então eu não precisaria exatamente chamar, mas eu vou chamar esse cara só para poder passar o status. Se eu tiver algum problema, eu vou chamar o render JSON order.errors, então os erros vão ficar guardados dentro do model quando ele tenta salvar, né? E aqui eu vou passar o status, que é o unprocessable entity, ou seja, entidade não processada, certo? Que não pode ser processada. Beleza. Já vou aproveitar, já vou deixar aqui até no show já pré-pronto, que é para ele renderizar então o order em si, tá? Então acho que eu nem precisaria colocar aqui, na verdade eu ia colocar o render nele, mas eu acho que a gente nem vai precisar disso. Vamos colocar então aqui para o nosso show, do mesmo jeito que a gente fez lá no restaurante, um before action, né? Antes da ação em si, before action, set order, para ele setar a order para a gente adequadamente ali no show, né? Only show. Beleza. Aqui a gente então vai inaugurar os nossos métodos privados, né? Como eu disse, são métodos que não podem ser chamados fora do controller. Então aqui eu vou colocar o def set order, que é bem simples, claro, que basicamente é colocar dentro de uma order a order que foi encontrada por ID, caso a gente queira detalhes desta order, ok? Então coloquei aqui o ID, beleza, o set order é mais simples. Vamos voltar então para os nossos parâmetros aqui do order params. São esses parâmetros, né? Parâmetros que eu quero formatar, né? Que venham adequadamente lá do front-end. Então, eu posso vir aqui no order params e dizer o seguinte, os parâmetros obrigatórios, né? Eu quero que venha o nó de parâmetros, né? No meu JSON, o order, ou seja, só para representar aqui, né? Para a gente ver, se eu tivesse aqui o meu JSON, obrigatoriamente teria que ter esse nó order, e aí sim dentro dele as coisas que eu quero que venha, tá? Então, obrigatoriamente o order. Depois, eu vou dizer que dentro do order eu permito que venha o name, né, que é o nome dessa order, o phone number, né, o phone number. Também, além desse cara, eu quero os meus campos de endereço, né, que é o city,
que é o bairro também. Agora, só para não precisar digitar esse nome comprido e horrível, eu vou copiar ele aqui. Beleza? Então, eu vou precisar passar esse cara, vou precisar passar a street, vou precisar passar o number, vou precisar passar o complement, né? Claro que eu vou quebrar esse cara aqui numa nova linha, só para facilitar, acho que eu vou quebrar aqui, né? Vou facilitar esse cara, vou quebrar esses valores aqui de uma forma um pouco mais fácil, né, da gente ler na mesma linha. Beleza. Além, então, do nome, número de telefone, a gente tem, é claro, o endereço. E além do endereço em si, nós teremos também a parte do order product, né? Então, aqui eu passo o seguinte, order products attributos, né? Que são os atributos que eu quero que venham lá do meu order product, certo? Então, aqui dentro eu tenho que passar efetivamente os atributos que eu quero que venham, que é a quantidade, né? Quantidade, quanti, e também que venha para mim o product ID, certo? Eu imagino que seja isso. Se tiver algum errinho, a gente vai corrigir quando a gente chamar no Postman e não funcionar. Claro. Então, vamos criar a parte do JBuilder, né? A parte do JBuilder desse cara. Vamos criar aqui, então, orders, né? E dentro de orders, vamos criar, então, o método show, certo? show.json.jbuilder, né? Que é para a gente devolver o show em si. Beleza? Então, aqui json.partial. E aqui a gente vai chamar, então, o order. Só para caso a gente precisasse reaproveitar esse cara, vamos criar aqui dentro do order um order.json.jbuilder, né? Dentro deste order teremos o json.id, pegando então de order.id, né? Depois o json.restaurante id, restaurante ID, pegando, é claro, de order.restaurante ID. Depois a gente vai ter o JSON.total value, né, valor total aí, pegando então o order.total value e também o status do nosso pedido, order.status. E finalmente a gente poderia colocar também os detalhes do endereço. Deixa eu pegar aqui do restaurante, só para facilitar um pouco, a gente vai ter então o city, esses caras aqui, né? Então eu vou passar aqui os detalhes do endereço, aqui eu não preciso do restaurante e sim do order, né? Então aqui basicamente a gente está passando os detalhes da order, a gente vai devolver esses caras. Claro que a gente fez muita coisa, pode ter alguma coisinha fora, obviamente que a gente vai tentar chamar pelo Postman. Eu tenho o order pronto aqui. Se eu tentar chamar o show, vai dar um erro, certo? Por quê? Porque não existe nenhuma order ainda criada. Então eu tenho que começar pelo create. Aqui no create, eu criei depois a URL correta e eu tenho que passar o body, tá? Por que o body? Porque é um JSON que a gente está passando, certo? Então aqui, ó, eu venho aqui no Postman, em body, coloco o JSON que eu quero colocar, seleciono o raw aqui e seleciono o tipo JSON, tá? Para funcionar dessa forma. Vamos tentar rodar e ver o que ele fala para a gente. Beleza, ele deu um erro, ele falou que não tem o atributo street para order, certo? Então, se a gente for olhar aqui no controller, tudo mais, ele falou do street. Se a gente olhar no esquema, vamos ver... realmente, eu não coloquei o campo street aqui na minha order. Como que eu corrijo isso? Né? Eu posso vir com Rails, migration, add street to order, né? Então faltou esse campo, street to order, né? E aqui eu coloco então o street. Quando eu faço isso, ele vai gerar para mim um script, né? Aqui dentro de migrate, ele vai gerar esse script aqui, dizendo que vai adicionar então a coluna street dentro de order. Eu posso rodar o RailsDB migrate para migrar isso para o banco de dados de verdade. Assim eu alterei o banco de dados. Tá? Para alterar o banco de dados, precisa gerar nova migrate? Precisa. Tá? Exceto se você der um reset, rodar as migrations antigas, editar as antigas depois de dar um reset. Né? Mas enfim,
Ah, sim, claro, vamos subir novamente o projeto, Rails S, Rails servidor, né? Vamos dar um send. Novamente, temos um erro aqui, ele está falando que não encontrou o delivery tags, né? Então, vamos ver aqui no nosso order, os parâmetros que estão entrando, ó, tá faltando o restaurante ID, para falar da onde que é essa order, né? Restaurante ID, tá? Agora sim a gente está recebendo o ID do restaurante, que está sendo passado aqui para a gente, né? Então, vamos chamar novamente. Beleza, ele respondeu null, né? Ah, inclusive eu não retirei esse cara aqui, que não é legal. Ele respondeu null, o que significa que provavelmente funcionou a criação da order. A gente pode até tentar ver o order index, vamos ver o que aconteceu. Se eu der send, ó, ele devolveu então certinho para a gente o restaurante, ó, funcionou. Tá aqui o ID, tá o restaurante, tá o total value também. É legal a gente até conferir. Aqui a gente fez o pedido, então, de um produto, do produto de ID 1, né? Esse produto de ID 1, se a gente for lá no CIDs, vai ser, então, o nosso mexicano aqui, né? O nosso restaurante mexicano e o prato de ID 1 aqui, no caso, é o prato mexicano, beleza? Que foi criado a categoria e aqui o prato, o preço dele é 19, né? O preço é 19 e o restaurante tem 5,50 de taxa, então daria 24,50. Aqui no que ele retornou para a gente, ó, exatamente 24,50. Então ele somou o produto e conseguiu somar a taxa. Deu certinho agora. O status é waiting, a cidade é Curitiba, a rua tá certa, bairro e tudo mais. Beleza? Então funcionou, exceto que o controller aqui, ó, ele não devolveu o order como eu gostaria, né? Então ele, ao invés de devolver o order para mim como eu gostaria, ele não devolveu, certo? Eu vou criar aqui então uma coisa que faltou, que é aqui no minhas views eu criar um index, né? Por isso eu não chamei o index.json.jbuilder, né? Então eu criei esse index e dentro do index eu vou fazer como no show, eu vou chamar essa partial order. Agora eu vou tentar criar novamente, eu vou até pôr um produto a mais aqui, só para... Eu vou pôr até o mesmo produto por curiosidade e vou colocar mais 10 vezes, né? Beleza. Vou colocar mais 9 vezes para ficar 10 vezes ao todo. E vou dar um send. Vamos ver se eu chamei, beleza. Agora eu fiquei em dúvida se eu salvei. Ah, sim, eu coloquei o underline antes. Então não é sem underline, underline só para a parte. Vamos chamar novamente. Beleza. Eu chamei, ele deve ter criado, como eu imaginei, mas ele ainda não caiu nesse cara como era para ele ter caído, né? Ele simplesmente ignorou aqui, ele não devolveu para mim a order. Ah, sim, ele deu erro aqui para a gente porque eu criei esse cara como index, né? A gente está no create. Agora sim. Aqui a gente tem o order que a gente está devolvendo. Ah, esse cara está com um arroba, ó. Não precisa do arroba. Basicamente assim vai funcionar, eu acho, né? Vamos ver. Se eu chamar agora, agora sim ele chamou a minha partial, funcionou como deveria. Então, ó, se eu for no 11, na order 11, né, quiser chamar ela, vamos ver se ela aparece. Apareceu para mim certinho a order que eu queria, beleza? Então, ele retornou para mim o que eu queria, acredito eu que funcionou certinho, embora aqui ele está devolvendo alguns dados a mais aqui do meu order. Vou tentar fazer sem o render, vamos ver se ele vai devolver o status que eu quero também para dar uma melhorada. Send, deixa eu ver. Ah, sim, aqui no meu order, né, no meu create, eu teria que colocar então realmente uma variável de instância, né? Vamos colocar como uma variável de instância para ser consumida lá. Beleza, salvei. Deixa eu dar o send novamente. Agora sim funcionou e ele devolveu encurtado como deveria mesmo, como no show. Então agora sim funcionou, agora sim tá certinho o nosso order, tanto a parte do show quanto a parte do create. Então vamos seguir no desenvolvimento. Configurando o CORS na API. Bom, como eu disse lá no começo, existe um mecanismo de defesa na web que é o CORS, né? Então o CORS, Cross Origin Resource,
basicamente impede que você, do seu browser, chame qualquer API, tá? Então, imagina um site malicioso que fica chamando milhões de APIs toda vez que você entra numa página, alguma coisa nesse sentido. Então, você consegue dizer assim, ó, eu como API só permito que os sites de domínio X me chamem. Então, eu não permito que qualquer domínio chame a minha API. Assim aumenta muito mais sua proteção, né? Então, somente o nosso site, somente o nosso cliente web ou mobile vai conseguir chamar a nossa API, tá? Então, o que acontece? A gente já instalou a gen que precisa para configurar o Hack Course. E se você for procurar, dar um Ctrl P aqui e procurar, ó, o course, ele fica aqui dentro de Config Initializer Course. Já está até pré-pronto aqui para você configurar esse cara. Ó. É só você descomentar e aqui você pode pôr a origem que você quiser. Eu vou pôr uma estrela, que significa que qualquer origem é permitida, tá? Mas em produção, obviamente, que você vai escolher as origens adequadas, né? A página adequada, a URL do seu site. Aqui a gente só está fazendo um MVP local, né? Então, basicamente, eu abri o course. Esse origin são as origens que você vai permitir e esses os recursos que você vai permitir, né? Que basicamente possam ser acessados. Então, as rotas get, post, put, path, dá para você criar regras mais complexas aqui, beleza? Então, estamos com o nosso core configurado. E aí, curtiu a primeira aula? Espero que você tenha curtido, que você tenha concluído a sua API, ok? Lembrando, temos um grupo de alunos. Se você não está no grupo de alunos, entre no grupo clicando aqui embaixo em algum lugar e participe. Lembrando também, dia 16, domingo às 7 horas, live de conclusão com acesso vitalício e sorteio de uma vaga para o Bootcamp OneBit Code, certo? Na próxima aula, na aula 2, a gente vai começar o nosso cliente web, né? O cara que vai consumir essa API, que vai ser criado com Next.js, tá? Muito profissional essa parte do cliente também, certo? Então você vai curtir muito, a gente vai criar toda a parte estrutural ali do Next, a gente vai organizar os nossos components, vamos criar as nossas páginas, certo? Então tenho certeza que você vai aprender demais. E eu preciso que você coloque sua energia, que você separe o seu tempo essa semana e se dedique a esse evento que vai valer muito a pena, certo? Eu vejo você então na quarta-feira na aula 2.